Olá a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre uma passagem bíblica que eu estava lendo aqui, que eu nunca tive dúvida sobre ela. Mas eu creio que muitas pessoas têm muitas dúvidas e especulam muito coisas que não faz sentido. Especular o que não faz sentido, que não está escrito na Bíblia. Que é uma passagem que fala sobre Melquisedeque, né, o encontro dele com Abraão. E afinal de contas, quem é Melquisedeque? Quem é o misterioso Melquisedeque? Na verdade, não tem mistério nenhum. Bom, Melquisedeque significa rei de justiça. Esse nome ele foi simplesmente transliterado do hebraico para o grego, né, que é o mesmo nome. E assim, ele viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Ele viveu ali contemporâneo ali a Abraão, na mesma época, né? Os dois ali se encontraram, é claro. A passagem diz muito claramente. E assim, o que aconteceu, basicamente? Aconteceu que o rei Quedorlaomer, ele era subjugado pelos povos ali que ocupavam ali a região do Mar Morto, o território do Mar Morto. Eles pagavam impostos, tributos. Chegou uma hora que eles disseram assim, a partir de hoje não vamos mais pagar impostos nem tributos. Vamos resolver tudo na guerra agora. Esse rei, o rei de Elão, né, que hoje é o atual moderno Irã, se uniu com mais 3 reis, reuniram seus exércitos ali e partiram em direção ao território mediterrâneo, as cidades ali de Sodoma, Gomorra, né, e companhia, para uma batalha, para resolver na guerra. E eles venceram a guerra, feriram aquele povo ali do território do Mar Morto, recuperaram todos os impostos que eles tinham pagado, né? Pegaram os espólios e ainda levaram prisioneiros de guerra, né, para trabalhar como escravos. E assim, o único problema é que Ló foi levado como escravo, como prisioneiro também, Ló e a família. E essa notícia chegou a Abraão. E Abraão logo entrou em desespero, né? É o sobrinho dele. Abraão tinha muito apreço, muito apego a Ló. E Abraão, ele, com certeza, né? Abraão, ele ora a Deus, era um homem de fé, um homem de oração, pede uma direção a Deus. Não está escrito no texto, mas eu creio que toda pessoa que está ligada a Deus, que tem fé, que vive uma vida de oração, quando uma situação como essa, desesperadora, que está fora de controle, ela vem à tona, temos que orar ao Senhor para pedir uma direção. E Deus dá uma direção para Abraão, né? Abraão, ele se alia, faz uma aliança ali com 318 guerreiros, né? Que é um número muito pouco, tá? É um número muito pouco. Como é que Abraão poderia entrar em guerra somente ele mais 318 guerreiros? Provavelmente Abraão, para ir para a guerra, ele também era um guerreiro, sabia empunhar uma espada, manusear uma espada, sabia lutar. E assim, Deus deu essa direção para ele, e ele foi, né, perseguiu o rei Gelão e atacou o rei Gelão. Ali provavelmente eles estavam ali acampados, né, e derrotou, feriu gravemente ali aqueles reis, os 4 reis de Elão, da região de Elão. Recuperaram tudo que eles tinham roubado, né, os espólios de guerra, libertaram os prisioneiros, libertou o Ló, né, venceu a guerra, somente com 318 guerreiros. Olha o que um homem de oração e fé é capaz de fazer. E aí eu vou fazer essa pergunta para você. Você é um homem de oração? Você é uma pessoa de oração e de fé? Olha o que você é capaz de fazer se estiver ligado com Deus. Somente Abraão e 318 homens venceram 4 exércitos de 4 reis. Na verdade, não foi Abraão, foi Deus. Deus é quem operou esse grande milagre dessa batalha. Olha o que você poderia ser capaz de fazer se você fosse um homem de fé e de oração. Na verdade, é Deus quem luta por nós. Deus ele quem batalha e opera por nós. Então esteja sempre ligado no Senhor, que você vai ser como Abraão, vitorioso em todas as suas batalhas. Independente da batalha. Pode ser a batalha
a batalha da tristeza, a batalha do pecado, da depressão, da tristeza, do desemprego, independente da batalha, da luta. Se Deus estiver com você, você vai vencer. E assim, aí Abraão ele retorna para a região ali do Mar Morto, aquele território ali próximo de onde ele morava, né? Provavelmente para deixar Ló. E aí quem vai de encontro a ele? O rei de Sodoma. E assim, o rei de Sodoma chega para Abraão e oferece ali os espólios de guerra, né? que eles mesmos recuperaram, que Abraão recuperou. E o que eram os espólios naquela época? Tinha ouro, prata, ferramentas de trabalho, né? Armas, animais, tecido, mirra, né? Eram espólios que poderia deixar qualquer pessoa rica, né? Ou qualquer cidade rica, na verdade. Eram coisas valiosas. E o que Abraão faz? Rejeita tudo que o rei de Sodoma dá para ele. Ele rejeita tudo, não quis nada. Abraão ele não queria nenhum tipo de conexão com o rei de Sodoma, de Gomorra, né? E demais reis, companhia. Por quê? Porque eles eram homens perversos, eram homens politeístas, né? Tinha ali seus rituais de adoração pagãos. Abraão não queria nenhum tipo de conexão com aquele povo. Ele já tinha feito uma aliança com Deus dizendo que ele não iria aceitar nada deles, daqueles reis. Porém, nesse mesmo momento aí, nesse mesmo dia, quem apareceu ali? Um homem chamado Melquisedeque, de uma cidade chamada Salém, que ficava ali naquela região ali do Mar Morto. E esse homem ele era diferente de todos aqueles reis. E esse homem, Melquisedeque, ele vai até Abraão e leva pão e vinho para sustento de Abraão. Não só para o sustento de Abraão, mas para todos os guerreiros, os 318 guerreiros que foram à guerra. Eles estavam cansados, com fome, e Melquisedeque leva para eles ali, para eles se sustentarem, se fortalecerem, pão e vinho. O vinho ele representa algo bom que alegra, e o pão, a comida, representa também algo que alegra o corpo, né, que restaura as forças. E olha só o que Deus ele providenciou para Abraão: comida, providenciou sustento, depois de uma longa batalha. E aí Abraão ele reconhece Melquisedeque como um rei de justiça e um sacerdote do Rei Altíssimo. E ele tem uma ligação, uma conexão com Melquisedeque. E o Melquisedeque abençoa Abraão, abençoa a vida de Abraão, abençoa Abraão em tudo. E Melquisedeque, sendo muito maior do que Abraão dá para ele dízimo de tudo que ele tinha, tudo que ele já produziu, né? Que Abraão era um homem rico. Abraão era um homem que produzia, e ele tinha suas riquezas. E Abraão ele dá o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque, como honra, né? Pela bênção e pelo alimento que ele tinha levado para ele e para os homens que Abraão tinha se aliado para poder resgatar Ló. Aí vem a pergunta: mas como que Melquisedeque conhecia Deus? Talvez Abraão pensasse assim: cara, será que só eu sou justo aqui no meio dessa terra? Não. É muito difícil só existir um justo na terra. Lembrei aqui agora de Elias, né? Elias achando que somente ele era justo, e Deus já tinha salvado muitos e muitos profetas. Eu acho que eram 6.000, não lembro direito. Acho que 7.000 profetas tinham sido livrados, e eram pessoas tementes a Deus. E Elias pensando que ele era o único, né? E Abraão não era o único que era fiel, que era de fé e de oração. Melquisedeque também era. E assim, havia uma tradição antiga de que Noé e os seus filhos, Cão, Sem e Jefé, eles disseminaram sobre o verdadeiro Deus, o Deus que tinha
traga o dilúvio ao mundo, né? Isso aí foi após o dilúvio. Noé e os seus filhos, eles começaram a pregar sobre o verdadeiro Deus. E essa tradição se espalhou, né? Sobre um verdadeiro e único Deus. E também Melquisedeque poderia ter conhecido Deus pela manifestação divina, assim como Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu para Abraão e se comunicou com ele de uma forma divina e direta. Da mesma forma, Deus poderia ter aparecido para Melquisedeque, ter se relacionado com ele e ter consagrado ele como rei e ter consagrado ele como um sacerdote de Deus. E Abraão reconheceu isso e fez uma aliança com Melquisedeque. Interessante aqui que documentos encontrados em Qumran, na caverna de Qumran, datados dos primeiros anos, dos primeiros séculos, né, os primeiros séculos da igreja, da época de Orígenes, Jerônimo, Agostinho, é data dessa época. Os relatos, eles diziam que consideravam que Melquisedeque era um ser angelical, considerava Melquisedeque um anjo que tinha se materializado para poder pregar os desígnios de Deus aqui na Terra. Olha que absurdo. Será que foi esses caras, esses pais da igreja aí que disseminaram essas besteiras? Por que sentido um anjo iria se materializar, viver aqui na Terra, e Deus iria consagrar ele como rei, como sacerdote? Por quê? Por que Deus iria fazer isso com um anjo? Um anjo. Não faz sentido, um anjo não é um ser espiritual? Ele até se materializa aqui na Terra, porém, por pouco tempo, depois ele toma sua forma e segue sua jornada como ministros, como seres ministradores. Acabou. Olha o que esses tais pais da igreja escreviam. Pode ser um deles, não duvido que seja Orígenes, tá? Esse tipo de heresia sem sentido. Os verdadeiros pais da igreja são os apóstolos, tá? Na minha opinião, os verdadeiros pais da igreja são Pedro, Tiago, João, logo ali depois ali, o apóstolo Paulo, que fundou muitas igrejas, né? Jesus é quem fundou a igreja, e os apóstolos, eles são os verdadeiros pais da igreja, que tocaram o barco adiante. Esses outros pais da igreja aí são só teólogos que, para mim, eles deturparam as escrituras. Assim, no Salmo 110, no versículo 4, Davi, Deus vai revelar a Davi que num futuro longínquo, né, que agora esse futuro já é real, o Messias, que é Jesus Cristo, ele iria ser da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, olha só, que Jesus ele iria também assumir as duas posições, as duas funções. Ele ia delegar a função de ser sacerdote, né, ministrar adoração, conduzir o povo à adoração, e ser um rei, governar o mundo com justiça e autoridade e bondade. Jesus ele seria esse rei da linhagem da ordem de Melquisedeque, da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, o que era proibido na linhagem sacerdotal segundo a ordem dos levitas, segundo a ordem de Arão. Um sacerdote não poderia ministrar os trabalhos dentro do templo, do tabernáculo, e também não poderia fazer as duas funções ao mesmo tempo, e ser rei, tratar das questões de ser rei, né? Que um rei era um juiz, ministro, era tudo. E ele não podia ter a mesma função. Porém, Cristo, ele herdando esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele seria um rei completo, porque Melquisedeque também era um rei completo. Era um sacerdote e rei ao mesmo tempo. Era algo muito mais excelente, mais completo do que a linhagem de Arão, do sacerdócio de Arão. E Jesus, ele seria, né? Deus ele revelou para Davi que ele seria dessa linhagem, dessa ordem, de rei e sacerdote. E assim, a Bíblia ela fala que Melquisedeque ele era alguém
Era um sacerdote sem genealogia de pai e nem mãe. E o que significa isso? Se está escrito isso aqui, eu poderia imaginar que ele nasceu sem pai, sem mãe? Será que alguém poderia nascer sem pai e sem mãe? Seria possível? Não. As pessoas nascem de uma família, de uma união, uma união amorosa, de uma união familiar. Não tem como alguém nascer se não for de uma união. O autor ele quis dizer que ele não tinha referências à genealogia de Melquisedeque, não sabia quem era o seu pai, quem era a sua mãe, não sabia nada sobre os seus parentescos, nem sobre o seu nascimento e nem sobre a sua morte. Não tinha informações. Isso não é um problema. Agora eu não posso ler esse tipo de coisa e ficar pensando que pelo fato do autor não ter informações sobre isso, né, porque Melquisedeque também é uma figura histórica, é uma pessoa histórica. Porque a pessoa não tem informações sobre a genealogia dele, que ele foi um ser de luz que se materializou aqui na Terra. Não tem nada a ver, a Bíblia não dá margem pra gente fazer isso. E assim, os descendentes de Levi, eles precisavam mostrar a sua linhagem para servir tanto no tabernáculo, né, quanto posteriormente no templo. Já a linhagem de Melquisedeque não. Ele fazia as duas funções simultaneamente. E Jesus, ele é aquele que depois de Melquisedeque, Melquisedeque foi o único, né, morreu, e hoje Cristo, ele herdou, ele é da mesma linhagem sacerdotal, da mesma ordem de Melquisedeque, que é o segundo, como se fosse o segundo Melquisedeque, porém muito mais excelente, né, porque Jesus ele vive, ele é um rei, ele está do lado de Deus, sentado como um rei, né, com uma coroa, como um rei, já governa. E ele é um sacerdote e ele é um intercessor e mediador entre Deus e os homens. Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é muito mais excelente, mais completo do que todas as linhagens sacerdotes que existiram. E glória a Deus por isso. Amém.